Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Seja muito bem-vinda, é um prazer. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, digita jo.vidal, Redesenhe Sua Vida, e você vai me encontrar. Lá no meu Instagram tem muito conteúdo exclusivo também. Me segue por lá. Hoje nós vamos falar sobre um ponto importante. Eu quero começar com uma pergunta. Quantas vezes você desistiu cedo demais? Então, talvez você tenha começado a academia, foi uma semana, parou. Talvez você tenha começado um curso, assistiu às primeiras aulas, parou. Talvez você decidiu meditar, escrever, empreender, gravar vídeo, falar inglês. Ler mais, cuidar da alimentação, criar uma rotina, mas em algum momento você interrompeu tudo. Você olhou para si mesma e concluiu: eu não tenho disciplina. Eu nunca termino o que eu começo. Não adianta, esse é o meu perfil. Eu recebo muitas mentoradas falando esse mesmo problema, né? Esse mesmo caso. Mas será que esse é realmente problema? Ou será que você aprendeu a acreditar que, se eu não fizer perfeitamente, não vale a pena continuar? Tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre a mentalidade fixa que busca validação. Então, as pessoas querem provar que são inteligentes, que são competentes, que são capazes. Por isso, quando elas encontram dificuldades, elas interpretam aquilo como um sinal de que talvez elas não sejam tão boas quanto elas imaginaram. Então, elas desistem. Já as pessoas com a mentalidade de crescimento enxergam a dificuldade com outra forma. Elas entendem que sentir dificuldade não significa incapacidade, mas sim significa aprendizado. Então, enquanto uma pessoa pensa, isso tá muito difícil, eu acho que eu não levo jeito, outra pessoa pensa, isso está difícil, então provavelmente eu tô crescendo, eu tô aprendendo. Percebe que a mesma experiência produz duas histórias diferentes? Existe uma frase que mudou muito a forma como eu enxergo os processos, que é: a consistência sempre vence a intensidade. E nós fomos ensinados a admirar grandes transformações. Nós, com a internet, a gente percebeu resultados rápidos, mudanças radicais. A gente percebe promessas como: mude a vida em uma semana, crie. Como que é? Eu sempre recebo um desse: faça um produto digital antes de dormir, uns negócios assim, né? A IA vai fazer tudo em 30 segundos. Mas a vida real, ela funciona de outra maneira. A vida, ela é construída de pequenos passos. É um livro que você lê 10 páginas por dia. É uma caminhada que você faz mesmo sem vontade. É o vídeo que você grava e posta, mesmo achando que ficou ruim. É a conversa difícil que você decide ter, pode ser uma conversa difícil com você mesma ou com outro. É a água que você bebe, é o limite que você coloca, é a oração que você faz, é o EFT que você pratica. Então, a decisão de continuar, e continuar principalmente quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está validando. Eu gosto de imaginar cada pequena ação como colocar um tijolo. Um único tijolo não parece importante, mas experimente construir uma casa sem ele. A maioria das pessoas abandonam os próprios sonhos porque desprezam os pequenos tijolos. Elas querem resultados gigantes, querem resultados rápidos, mas elas não valorizam as pequenas repetições. Elas querem colher,
mas elas não querem plantar. Pensa numa árvore. Quando você planta uma semente, nada acontece nos primeiros dias. Você olha a terra e não vê mudança. Mesmo assim, as raízes estão crescendo silenciosamente, sem aplausos, sem reconhecimento e sem resultados visíveis. Será que faria sentido cavar a terra todos os dias para verificar se a semente está funcionando? Claro que não. Então, por que a gente faz isso com a própria vida? A gente começa uma mudança e a gente já quer ver diferença nos próximos 3 dias. E se a gente não vê diferença nos próximos 3 dias, a gente conclui: não está funcionando. Talvez esteja. Só que as raízes sempre crescem antes dos frutos. Existe uma armadilha muito comum que é confundir motivação com compromisso. Muita gente acredita que primeiro precisa sentir vontade e depois agir. Mas quem constrói a vida extraordinária faz o contrário. Age. Age mesmo sem vontade, porque sabe que motivação é uma consequência, não a causa. Pense em escovar os dentes. Você negocia com você todos os dias? Provavelmente não. Você simplesmente faz, porque virou identidade, porque virou hábito. E isso é maravilhoso, porque mostra que o cérebro aprende por repetição e não pela emoção. Eu vou repetir isso aqui. O cérebro aprende pela repetição e não pela emoção. No método Redesenhe Sua Vida que eu criei, eu falo muito sobre identidade, porque hábitos sustentáveis nascem da identidade. Quem diz, eu estou tentando meditar, age de um jeito. Quem diz, eu sou a pessoa que cuida da própria mente, age de outro. Quem diz, eu estou tentando organizar minhas finanças, age de um jeito. Quem diz, eu sou a pessoa que honra o dinheiro, age de outra maneira. A identidade sempre influencia o comportamento. A identidade sempre influencia o comportamento. E aqui existe um detalhe mais importante. A identidade também é construída pelo comportamento. Toda vez que você age de forma diferente, mesmo que seja uma única vez, você começa a mostrar ao seu cérebro que uma nova versão de você é possível. Talvez você esteja esperando um momento que tudo ficará fácil, mas eu quero te contar um segredo. Mesmo as pessoas que você admira, talvez não tenham vontade todos os dias. A diferença é que elas não transformam a falta de vontade em motivo para desistir. Elas continuam, porque entenderam que disciplina não é sentir vontade, mas é honrar o compromisso consigo mesma. Eu quero compartilhar uma metáfora. Imagine 2 pessoas empurrando uma pedra enorme. A primeira empurra durante 3 dias, fica cansada, olha a pedra, que não sai do lugar, então desiste. A segunda faz exatamente a mesma coisa, mas continua. E no 10º dia nada acontece. No 20º também não. No 30º a pedra começa a se mover. As pessoas olham e dizem: nossa, ela conseguiu em 1 dia. Mas ninguém viu os 30 dias anteriores. E é assim que funciona qualquer transformação verdadeira. O resultado sempre chega depois de inúmeras repetições invisíveis. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer que é: quem você está tentando impressionar? Porque muitas vezes nós desistimos quando ninguém percebe o nosso esforço. E tem aqueles também que se satisfazem
apenas com os aplausos e aí desistem. A construção mais importante acontece quando ninguém está olhando. É no silêncio que constrói a autoestima. É no silêncio que você fortalece a sua palavra. É no silêncio que você aprende a confiar em si mesma. Cada vez que você promete algo para você e cumpre, mesmo que seja pequeno. Você envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro: eu posso confiar em mim. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não é mais técnicas, mas a confiança construída pela repetição. A mentalidade de crescimento acontece quando as pessoas passam a entender que a excelência não aparece antes da prática. Ela aparece por causa da prática. Ninguém nasce excelente. Ninguém nasce preparado, ninguém nasce seguro. As pessoas treinam. Elas erram, elas ajustam, elas continuam. E um dia, aquilo que parecia impossível se torna natural. Existe uma cultura que celebra o talento, mas eu acredito muito mais na constância, porque o talento pode abrir uma porta, mas é a constância que mantém essa porta aberta. Eu conheço pessoas extremamente talentosas que nunca construíram nada. E eu conheço pessoas comuns que mudaram completamente a própria vida porque decidiram continuar todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas. E eu quero propor um exercício para vocês. Deixa eu tomar uma água. Esqueça por um momento o objetivo gigante que você tem. Esqueça os próximos 5 anos, esqueça o resultado final. Apenas pergunte: qual é o menor passo que eu posso dar hoje? Talvez 10 minutos, talvez uma ligação, talvez uma aula, talvez uma página do livro, talvez 5 minutos de meditação. Talvez uma caminhada, talvez uma mensagem, talvez um áudio como esse, talvez uma decisão. A vida nunca muda em um grande momento, ela muda em pequenos momentos repetidos. Antes de terminar, eu quero que você imagine a sua versão daqui a um ano. Não a versão perfeita, mas a versão que não desistiu. Ela continuou mesmo cansada, mesmo insegura, mesmo errando, mesmo sem resultados imediatos. Agora imagine encontrar essa mulher. O que você diria para ela hoje? Talvez ela sorrisse? Talvez ela apenas dissesse: obrigada por não ter parado. Então eu quero deixar uma pergunta que vai te acompanhar no resto do dia. O que aconteceria se a sua vida simplesmente... O que aconteceria com a sua vida se você simplesmente decidisse não desistir pelos próximos 12 meses? Não fazer perfeito, não fazer rápido, apenas continuar. Talvez porque o segredo nunca tenha sido ser extraordinária. Talvez o segredo tenha sempre sido permanecer no caminho tempo suficiente para permitir que a transformação acontecesse. Lembre-se, você não precisa ser a melhor. Você não precisa estar pronta. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa continuar. Porque cada passo pequeno dado hoje é um voto para a pessoa que você está se tornando. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Eu sou a Josi Vidal e esse é mais um episódio do Dose Diária. Nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo de luz. Tchau, tchau.